Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e no vídeo de hoje irei resolver com vocês mais uma prova de uma Universidade Estadual Paulista, a Unesp, irmã aí da Unicamp e da USP, né, que são universidades administradas pelo governo de São Paulo. É uma universidade de excelente qualidade, uma das melhores do país. Para quem é de Mato Grosso do Sul e acompanha meu canal, é uma excelente opção. Afinal, está distribuída em várias cidades do interior de São Paulo, algumas inclusive próxima a Mato Grosso do Sul. Bem, essa prova, assim como a da USP e da Unicamp, é feita em duas fases. No caso da Unesp, a primeira fase, que é a que nós iremos resolver, também foi dividida em 2 dias, sendo que o primeiro dia é para aqueles que desejam fazer um curso na área de biológicas, o segundo dia é para quem vai fazer da área de exatas e humanas. Nós iremos resolver então hoje a prova do primeiro dia. E sobre a prova, eu separei então 8 questões de química. Na verdade, a prova tem 7 questões oficialmente de química, que vai das 69 a 75. Entretanto, tinha uma questão de biologia ali que eu achei que usava muitos conceitos de química, eu resolvi trazer também a questão 62. Características da prova. Ao contrário da prova da FUVEST ou da Unicamp, não é uma prova que utiliza muita interpretação de texto, de figura, de gráfico. A prova da Unesp é uma prova bem mais conteudista. Digamos assim, ela vai direto numa pergunta sem você ter que necessariamente interpretar o que está acontecendo ou aplicar o seu conhecimento em um determinado problema. Olha para a questão, pensa se você lembra daquele assunto, daquele conteúdo e resolve. Não tem muito segredo nesse sentido. E relação à distribuição de conteúdos, essa prova ela teve muitas questões relacionadas a NOx e reações de oxirredução. Das 8 questões que eu separei aqui, 3 utilizam então essa parte aí de NOx, né? Então, vamos começar a resolução da nossa prova. Questão 69. Questão 69 traz um texto bem interessante a respeito de folhas artificiais, e ele fala que essas folhas elas são capazes de capturar o dióxido de carbono da atmosfera, assim como as folhas naturais, né, que fazem fotossíntese, e é capaz de transformar esse dióxido de carbono em combustíveis limpos e gerar energia sobre outras formas. Então, uma tecnologia muito interessante aqui. E ele traz mais algumas informações que vão ser importantes aí para a gente. Ele diz então que essas folhas convertem o dióxido de carbono em combustível e decompõem a água em oxigênio e hidrogênio. Tudo isso utilizando a energia solar. E aí ele até comenta que os dois processos ocorrem simultaneamente, cada um de um lado de uma célula voltaica. O oxigênio é produzido no lado positivo da célula e o combustível é produzido no lado negativo. E aí ele pede para nós compararmos o processo de fotossíntese natural com o executado pelas folhas artificiais e constatar que ambos... Então, o que há em comum entre ambos os processos? Vamos dar uma olhada aqui nas opções. Na alternativa A, eles falam que são processos exotérmicos. Errado, pessoal. A fotossíntese ela precisa absorver luz do sol para que ocorra. Então, a fotossíntese ela é um processo endotérmico, ela absorve energia. Assim como essa folha artificial, porque ele diz que usa energia solar, então ele tem que absorver energia de alguma maneira. Os dois processos seriam endotérmicos, descartamos a alternativa A. A alternativa B diz que depende da ação da clorofila. No natural, né, na planta natural, sim. Nessa artificial, não. Né? A ideia de ser artificial é justamente você não estar usando o mecanismo biológico como nós conhecemos. Beleza? C. Funcionam como pilhas eletroquímicas? Não também. Por quê, pessoal? Porque pilhas são reações químicas que ocorrem espontaneamente, tá? Normalmente pilhas são processos exotérmicos, porque vai ser processos que você vai produzir, você vai liberar energia, no caso a energia elétrica das pilhas, né? Sendo que esse processo aqui ele não é exotérmico, ele é endotérmico, ele está absorvendo energia para produzir novas substâncias, então não é pilha.
No item D, ele fala que tem os mesmos reagentes e produtos. Nesse caso aqui, seria bom a gente lembrar, pessoal, o que é a fotossíntese. A fotossíntese é um processo na qual você pega gás carbônico e vapor d'água que está no ar e transforma ele em glicose e gás oxigênio. Fazendo o balanceamento aqui. Só que aqui ele fala que esse dióxido de carbono ele é convertido em combustível. Ele não diz para nós qual combustível, mas ele também fala que decompõe a água em oxigênio e hidrogênio. E bem, na fotossíntese você de fato tem a formação de gás oxigênio aqui, ó, tá? Mas você não tem a formação de gás hidrogênio que ocorre nessa folha artificial. Então, primeiro, a gente não sabe qual é o combustível produzido, então eu não posso afirmar que é a glicose produzida pela fotossíntese natural. E ele também me dá uma pista falando que é produzido hidrogênio, algo que não é produzido naturalmente pela fotossíntese. Então a gente descarta a alternativa D. E no item E, que foi o que sobrou, né? Então vai ter que ser a nossa resposta. Ele diz que envolve transferências de elétron. Ou, tá? Isso aqui é uma outra maneira de dizer que é uma reação de oxirredução. E será que isso aqui é uma reação de oxirredução? E bem, vamos começar olhando aqui no caso da fotossíntese. Por exemplo, pessoal, para saber se é uma reação de oxirredução, eu teria que calcular o NOx. Se eu fosse calcular o NOx do CO2, o mais comum quando o oxigênio está ligado a outro elemento é ter o NOx menos 2. Como nós temos 2 oxigênios, daria menos 4. Né? Essa molécula ela não tem carga, a soma é zero. Ou seja, o NOx do carbono seria mais 4. Tá? E aqui nós temos então que o CO2 ele é mais 4 e o O é menos 2. No caso da água, os NOx são os padrão, tá? O H costuma ser mais 1 e o O menos 2. Depois da seta, eu tenho o gás oxigênio, que é uma substância simples, formada por um único elemento. Quando isso acontece, o NOx é zero. E aqui, pessoal, eu nem precisaria continuar. Eu poderia afirmar que isso aqui é uma reação de oxirredução, porque eu tenho átomos de oxigênio que estão saindo de NOx menos 2 para zero, está mudando o NOx, está oxidando. Tá? Então, eu nem precisava procurar quem reduz. Eu já poderia afirmar que é uma reação de oxirredução. Mas caso vocês tenham curiosidade aqui, no caso da glicose, a gente vai calcular o NOx médio do carbono. Tá? Por que o NOx médio? Porque o NOx do carbono ele varia conforme as ligações químicas que eles vão fazendo, e o correto aqui seria ser calculado individualmente o NOx de cada um dos carbonos, utilizando a estrutura da glicose com todas as suas ligações, que é uma situação extremamente complexa. Então eu vou só calcular o NOx médio. Tá? E o NOx médio aqui, o oxigênio costuma ser menos 2 e o hidrogênio mais 1. Nós temos 6 oxigênios totalizando menos 12 de carga e 12 hidrogênios totalizando mais 12. Como isso é uma molécula neutra, o NOx final tem que ser zero, tá? Indicando então que o NOx médio dos carbonos, né, é zero. E se são 6 carbonos, né, zero. Ou seja, o que está acontecendo com o carbono nesse caso aqui, pessoal? Ele era mais 4, o NOx está indo para zero, ele está sofrendo uma redução, o que só confirma o que nós já havíamos concluído, que essa de fato é uma reação de oxirredução. Isso acontece então na fotossíntese, nas folhas naturais. Mas ele quer saber se isso aqui ocorre em ambas as reações. E ele fala também, pessoal, aqui eu vou destacar o trecho que diz que a nossa folha artificial, ela decompõe a água em oxigênio e hidrogênio. Então ele está passando para nós essa reação aqui, ó, de decomposição da água. E esse caso aqui é um caso bem mais simples de calcular o NOx, porque os NOx aqui são meio padrão, tá? Na água, o H é mais 1 e o O é menos 2. O hidrogênio, o gás hidrogênio, por ser uma substância simples, possui um NOx zero. Olha só, o hidrogênio está indo de mais 1 para zero, ele está reduzindo. E o oxigênio está indo de menos 2 para zero no gás oxigênio, que também é uma substância simples, ele está oxidando.
Olha só, então eu acabei de confirmar que na nossa folha artificial também há reação de oxirredução, também há reação de transferência de elétron. Com isso, então, confirmamos que a nossa resposta é a alternativa I. Questão 70. Pessoal, questão 70 é uma questão sem nenhum segredo, é uma clássica questão de lei de Hess. Ele passa então para nós algumas reações e pergunta, né, a partir delas, para a gente prever o ΔH da reação de decomposição do calcário. Então, é a situação que é passada quando nos é ensinado lei de Hess, que é justamente uma técnica para você calcular o ΔH de uma reação utilizando outras que você saiba. Bem, eu separei aqui um slide com mais espaço para nós fazermos os cálculos, né? Primeiro a gente tem que descobrir qual é a reação a qual nós queremos calcular o ΔH, que é a reação de decomposição do calcário, que é o carbonato de cálcio, que produz cal virgem, que é o óxido de cálcio, e dióxido de carbono, o famoso CO2. Então, o nosso objetivo aqui é calcular o ΔH dessa reação, utilizando aquelas três reações ali em cima, que eu irei chamar de A, B e C. O que eu costumo fazer para calcular a lei de Hess é olhar peça por peça. Por exemplo, a primeira peça que nós temos, o carbonato de cálcio, está presente na reação A. Eu quero que o carbonato de cálcio esteja no reagente, só que na reação A ele está no produto. Então eu vou inverter a reação A, ou multiplicar por menos 1. Tá? Inverter é o quê? Os produtos irão virar reagente e os reagentes irão virar produtos. Então está aqui a reação A invertida. Lembrando que, como nós invertemos, né, multiplicamos por menos 1, a gente vai mudar o sinal do ΔH, que era negativo, agora vira positivo. Então, 1.207 kJ. Como não é mais uma reação de formação, eu vou só deixar quilojoules, não vou necessariamente dizer que é por 1 mol de produto. Tá? Fechamos então aqui a nossa primeira peça. Outra na equação que nós queremos é o CaO, que está presente na terceira, na reação C. Olha só, eu quero que ele esteja no produto, e na reação C ele já estava no produto. Eu quero 1, eu tenho 1 aqui, então eu não preciso fazer nada com a reação C. Eu vou multiplicar por 1, né, que significa não alterar nada. Eu vou simplesmente copiar aqui a nossa equação C. E como eu não fiz nenhuma alteração, o ΔH continua exatamente o mesmo que era antes, menos 634 kJ. Para finalizar, a nossa última peça é o CO2, o gás carbônico, que vai estar presente então na equação B como produto, sendo que de fato eu queria ele como produto na quantidade que eu queria, né, que é de 1. Então eu vou simplesmente copiar a nossa equação B, né, mantendo o ΔH, afinal se eu copiei eu multipliquei por 1, ou seja, não sofre nenhuma alteração aqui no ΔH. E agora a gente vai conferir se nós fizemos tudo certo, bastando o quê? Somar aqui as três equações em azul para ver se a gente obtém a verde. Vamos cortar o que tem de repetido, né? Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. E o que nós temos repetido antes e depois da seta? Nós temos um carbono antes da seta, podemos cortar com depois. O cálcio antes da seta, podemos cortar com cálcio depois. E olha só, eu tenho meio oxigênio antes da seta em uma reação e 1 em outra. Então, se eu juntar todos os oxigênios nos reagentes, né, nós temos 3 sobre 2, que é meio mais 1. E nos produtos nós também temos 3 sobre 2 oxigênio. Então, nós podemos juntar esses dois aqui, para assumir com esse. Tá? Meio mais 1 dá 3 sobre 2. Os 3 sobre 2 aqui, corta os 3 sobre 2 lá. Vamos ver aqui a equação que foi formada, com o que sobrou. Então, sobrou somente o KCO3 antes da seta. E depois da seta sobrou o CaO e o CO2. E aí, se vocês prestarem atenção, essa reação aqui em vermelho é exatamente a mesma da reação em verde. Então, para calcular o ΔH, bastaria eu somar os
os valores do ΔH daqui que sobrou, né? Então, eu vou fazer aqui em cima de verde, nós faríamos mais 1.207, mais o ΔH da segunda, que é menos 634, mais o ΔH da terceira, que é menos 394. Calculando, então, nosso ΔH, nós chegaríamos ao valor positivo de mais 179 kJ. Tá? Então, essa aqui seria a nossa resposta. Bastaria, então, a gente voltar lá para ver as alternativas. Voltando no slide anterior, nós temos aqui a opção E. Então, resposta da questão 70, alternativa E. Questão 71. A questão 71 fala a respeito do álcool isopropílico, uma substância utilizada aí na limpeza de produtos eletrônicos. E ele fala então que um estudante, né, fez uma experiência que é 25 graus Celsius, observando que a cada 65 gotas desse álcool, isso daria um volume de 2 ml. E depois ele comenta que nessa temperatura, né, a densidade do álcool isopropílico é de 0,8 gramas por ml. Tendo essas informações em mão, ele quer saber quantos mols de molécula há em cada gota, certo? Então eu destaquei aqui a pergunta numa cor diferente. É um exercício relativamente simples aqui, não tem muito segredo, pode ser feito em várias ordens, então vocês não necessariamente precisam fazer da maneira como eu farei. Então, se ele quer saber o número de mols do álcool isopropílico, quando a gente quer saber mol, uma informação muito útil para nós é descobrir a massa. E para saber a massa aqui, tendo o volume e a densidade, né, a gente pode lembrar que densidade é a massa sobre o volume. A densidade foi nos fornecida de 0,8, a massa eu quero descobrir, e o volume é 2. Não preciso me preocupar com conversões de unidade, né? Afinal, tanto na densidade quanto no volume estão em ml. Passando 2 aqui multiplicando, a gente chega então à conclusão de que nós temos 1,6 gramas de álcool isopropílico. Agora que nós sabemos a massa de álcool, a gente poderia calcular quantos mols estão presentes nessa quantidade aqui, tá? Uma coisa que a gente vai precisar para fazer a relação massa-mol é calcular a massa molar do álcool isopropílico, um álcool que é formado por 3 átomos de carbono, 8 de hidrogênio e 1 de oxigênio. O exercício ele não me deu a massa molar aqui embaixo, porque no vestibular da Unesp, ao fim da prova você tinha uma tabela periódica. Então, caso você não lembrasse a massa molar de um desses átomos aqui, você procuraria na tabela periódica ao fim da prova, e você encontraria lá então que o carbono vale 12, que o hidrogênio vale 1 e que o oxigênio vale 16. Resolvendo essa conta aqui, nós concluímos então que a massa molar é de 60 gramas por mol para o álcool isopropílico. E agora a gente pode fazer então uma regra de 3 relacionando massa com mol. Nós sabemos então que no caso do álcool isopropílico, a cada 60 gramas teremos 1 mol, né? E pelo cálculo que nós fizemos aqui, nós precisamos de 1,6 gramas, quantos mols isso irá corresponder? E aí nós fazemos aqui a nossa multiplicação cruzada. Resolvendo essa conta aqui, nós chegaríamos então ao valor de 0,02666, né? Vou aproximar para 27 mols. Lembrando que essa quantidade que nós acabamos de calcular é a quantidade presente em 2 ml. Lembrando novamente que esses 2 ml é a quantidade de 65 gotas. Só que o exercício ele quer saber a quantidade de uma gota. Então, nós pegaríamos a quantidade que nós achamos, né, de 65 gotas, e dividimos por 65 para descobrir qual seria a quantidade presente em uma gota.
E nós chegaríamos então aproximadamente a esse valor aqui, que eu coloquei, 0,00041 mols. E esse valor aqui, para transformar em notação científica, eu precisaria andar 1, 2, 3, 4 casas com a vírgula, né, para ficar 4,1. Então, nós teríamos 4,1 vezes 10 a menos 4, né, e o valor mais próximo, então, a alternativa mais próxima é a alternativa E. Com isso, fechamos, então, o exercício 71. Exercício 72, um exercício de equilíbrio químico. Ele fala a respeito da anilina, que é um composto orgânico básico. A gente pode perceber aqui por esse equilíbrio, pelo fato de quando eu jogo anilina em água, a formação de um cátion e do ânion hidróxido, que caracterizam as bases. Ele fornece então para a gente a constante de equilíbrio dessa base, na temperatura de 25 graus Celsius. E ele diz que o pH de uma solução saturada de anilina, né, que é essa minha base aqui, é próximo de 9. E ele pergunta, com base nessas informações, e sabendo que o Kw, né, a constante de ionização da água nessa temperatura, é de 1 vezes 10 a menos 14, ele quer saber qual a concentração aproximada da solução saturada de anilina. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou copiar rapidamente a reação aqui embaixo para ficar mais fácil de comentar. Bem, um dos segredos aqui é que a gente sabe a constante de equilíbrio dessa reação. Quando a gente vai escrever a fórmula de constante de equilíbrio, lembre-se que são os produtos sobre os reagentes. E talvez alguns de vocês perguntem por que eu não coloquei a água como um reagente, porque a água ela está no estado líquido, substâncias líquidas elas têm concentrações fixas e por conta disso a gente não costuma colocar na expressão de constante de equilíbrio, já que é um valor fixo a gente normalmente passa ali junta no outro lado da equação, da constante, que também possui um valor fixo. E aí, pessoal, o exercício ele quer saber a concentração da anilina, que é esse composto que eu estou destacando de verde, certo? E eu sei o Kb, o exercício me forneceu o valor do Kb. Se eu descobrir a concentração dos outros dois compostos aqui, eu posso calcular essa parte em verde, tá? E um dos segredos para descobrir essa concentração é o pH. Ele deu que o pH é próximo de 9. Se o pH é próximo de 9, o pOH é aquilo que falta para 14. 9 para 14 faltam 5. E se o pOH é 5, a gente sabe a concentração de OH-. A concentração de OH- é 10 elevado a menos o pOH. Ou seja, 10 elevado a menos 5 mol por litro. Olha só, eu acabei de descobrir o valor da concentração de OH-. Para matar o exercício, falta só a concentração desse cátion. E o segredo aqui está em você observar o seguinte. Toda vez que a anilina ioniza, ela forma um cátion e um ânion, um OH-. Então, como ela sempre vai formar um de cada, a proporção é de 1 para 1, significa então que a quantidade que eu formar de OH- vai ser a mesma quantidade que eu vou formar de anilina. Certo? Então, pronto. Aqui a gente resolveu. A gente tem 3 números e uma incógnita. É só resolver, só substituir na fórmula e fazer a conta. O valor do Kb, então, eu sei que é 4 vezes 10 a menos 10, fornecido pelo exercício. O valor do cátion nós descobrimos que é 10 a menos 5. O do OH- também. Nós queremos calcular a concentração dessa substância. Para ficar um pouquinho mais fácil de escrever, ao invés de escrever a fórmula, eu vou escrever o nome, tá? Então, nós queremos a concentração da anilina. E agora a gente só precisa isolar, né? Passa essa concentração da anilina multiplicando. 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 10.
E o número que está multiplicando, então, a nossa concentração de anilina passa dividindo. Poderíamos aqui, então, simplificar o 10 a menos 10 de cima com 10 a menos 10 embaixo, sobraria 1 em cima, né? E ficaria 1 dividido por 4. 1 dividido por 4, também conhecido como 0,25. Então, essa seria a concentração da anilina, 0,25 mols por litro. Essa seria, então, a concentração da nossa anilina. Na resposta, ele quer a concentração aproximada, o valor mais próximo, e dentre as alternativas que nós temos aqui, a que tem o valor mais próximo é a alternativa D. Fechamos a questão 72. Questão 73 fala sobre as bacteriorrizas, que são bactérias aí presentes nas raízes das plantas, que são capazes de transformar o nitrogênio atmosférico, N2, em amônia, que a gente fala que é nitrogênio ativo. Normalmente a maioria dos seres vivos não consegue fazer nada com N2, né? E aí precisa então da ajuda dessas bactérias para transformar ele em outras substâncias nitrogenadas na qual os organismos vivos conseguem trabalhar. Tá? Então, no caso aqui, transforma em NH3. E ele pergunta para nós, nessa transformação, o número de oxidação do elemento nitrogênio é alterado e é basicamente uma questão de NOx, certo? Lembrando, pessoal, toda substância simples formada por um único elemento possui um NOx zero. Então, o gás nitrogênio possui NOx zero. O gás amônio, NH3, aqui a gente vai ter que calcular. Normalmente o hidrogênio ele é mais um, tá? Como nós temos 3 hidrogênios, isso me daria um total de carga de mais 3. Essa molécula ela é neutra, então a soma de todas as cargas é zero. Para que a soma de todas as cargas seja zero, o nitrogênio teria que ser menos 3, então o NOx do nitrogênio nesse caso é menos 3. Conclusão. Quando ele estava na forma de N2, o NOx era zero. Quando ele foi para a amônia, passou a ser menos 3. Sabendo isso, nós já matamos a questão. Tá? A alternativa E era a nossa única opção. Lembrando que quando o NOx diminui, a gente chama esse processo de redução. Sofrendo, então, sendo reduzido, o que mata a alternativa E. Questão 74, uma questão aqui que ela usa bastante de biologia, né? Ela fala a respeito dos ácidos biliares, que são constituídos por moléculas com porções hidrofílicas. Lembrando, pessoal, hidrofílica que gosta, que interage com água. Então, são moléculas que têm uma parte polar. E ele fala hidrofóbicas, não gosta, não interage com água. Então, possuem uma parte apolar. Tá? Então, esses ácidos biliares que ele citou aqui têm essa característica. E aí ele fala que, em razão dessas características, esses ácidos, que nos seres humanos são produzidos pelo... Bem, saber onde é produzido o ácido biliar, eu acho que é mais um conhecimento de biologia. Tá? Os ácidos biliares eles são produzidos pelo fígado. Uma maneira de se pensar é que o fígado produz a bile, né? É um dos principais... É uma das principais substâncias aí produzidas pelo fígado. Então eu, pelo menos a maneira que eu pensei aí com meus poucos conhecimentos de biologia, né, foi pensar, bem, se a bile é produzida pelo fígado, provavelmente os ácidos biliares também, né, mas o correto aí seria vocês consultarem um professor de biologia. Só que sabendo que é produzido pelo fígado, a gente tem algumas opções aqui. Tá? A primeira diz que atua na emulsificação de triglicerídeos. Emulsificação seria um processo aí para você misturar substâncias que normalmente não se misturariam, que você vai precisar justamente de substâncias com essa característica polar e apolar, dos triglicerídeos. Triglicerídeos, pessoal, que está relacionado aos lipídios, né? É uma boa opção, né? Essas substâncias aí, elas vão ser capazes, então, de emulsificar, de dissolver, de misturar os lipídios, as gorduras, com substâncias que elas normalmente não misturariam, né? Então, esses ácidos biliares,
ele tem uma atuação característica parecida com a atuação do sabão, que a gente costuma estudar bastante na química orgânica. Então, fechamos aqui na alternativa A, porque a alternativa B fala na emulsificação de açúcares, sendo que açúcares são moléculas polares, normalmente não vai ter dificuldade de dissolver em água, ou na hidrólise. A hidrólise é uma reação de quebra de proteínas, que não é bem a função, tá? Quem faz hidrólise de proteína normalmente são os ácidos presentes no nosso estômago. Então a gente fecha aqui na alternativa A. Questão 75, uma questão de química orgânica. Ela usa, a princípio, um conhecimento lá da base da química orgânica, né, que são as fórmulas estruturais. Você pegar uma fórmula, que eu chamo de fórmula de pauzinho, né, mas oficialmente é a estrutural simplificada, e saber quantos átomos nós temos nela. E depois ele vai usar lá um conhecimento de polímeros também. Então, ele fala que a fórmula estrutural analisada corresponde a uma molécula do composto que possui quantos átomos de carbono? Pessoal, eu poderia contar os carbonos pelos vértices, né, pelas pontinhas que nós temos aqui, que eu estou circulando. Então, por essas pontinhas aqui, nós contaríamos 8 carbonos, tá? Ficaríamos entre a opção A, E e D. Só que depois ele também pede para contarmos átomos de hidrogênio. Então, para facilitar a nossa vida aqui, para ficar mais fácil de visualizar, eu vou converter esse desenho aqui, todas essas pontinhas para carbono. Feito isso, eu vou completar com o hidrogênio, lembrando que eu coloco quantos hidrogênios são necessários para se ter 4 ligações. Por exemplo, o primeiro carbono aqui eu estou vendo fazer 3 ligações, eu completo com 1 hidrogênio. O carbono seguinte a mesma coisa. O carbono seguinte eu já estou vendo fazer 4 ligações, não coloco nada. E assim por diante, né? No caso aqui, do benzeno, cada um vai ficar com 1, né? Exceto esse aqui. Esse carbono aqui, estou vendo fazer 3 ligações, vou completar com 1 hidrogênio. Enquanto o último, na ponta, faz 2 ligações, completa com 2 hidrogênios. Iremos totalizar, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Tá? Então, nós temos 8 carbonos e 8 hidrogênios. Estamos entre a alternativa B e D. E ele fala que esse aqui é o monômero utilizado na produção do polímero conhecido como. Pessoal, aí você vai ter que ter um conhecimento sobre polímeros. E o que vocês vão ter que lembrar aqui, que isso aqui é um polímero de adição, afinal isso aqui é um hidrocarboneto. E eu vou desenhar essa molécula aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Então, essa aqui que eu desenhei de roxo é a mesma molécula. No caso do polímero, a gente faria a reação dessa molécula várias e várias vezes. Faríamos isso aqui, né, infinitas vezes. E polímero de adição, o segredo é quebra a dupla ligação dos monômeros, no caso aqui a gente quebra a dupla ligação entre os carbonos, e você acaba juntando um carbono no outro, de outra molécula, no carbono vizinho, por assim dizer. Para fechar, então, a estrutura do nosso polímero. Quebrou a dupla ligação, virou simples, né? E esse carbono aqui, então, liga no seu vizinho, que é o CH ligado ao benzeno, né? E eu vou repetir isso aqui várias e várias vezes para finalmente fechar o meu polímero. Aí vai ter que lembrar, né? Essa estrutura de polímero que eu estou desenhando aqui é o polímero conhecido como poliestireno, tá? Que a gente costuma encontrar no nosso dia a dia como isopor. Então essa molécula que eu desenhei aqui é o poliestireno, é o isopor. Então a gente vai fechar o exercício aqui na alternativa B. E era um exercício aí que exigia aí que de certa forma você tivesse decorado a estrutura desse que é um dos principais polímeros aí do nosso dia a dia. Questão 62, uma questão que está oficialmente na prova de biologia, mas confesso que eu acho que ela usa mais conhecimentos de química do que de biologia. Ela fala aí sobre o ciclo do carbono, mostrando todo o processo de transformação,
mostrando aí vários processos de transformação do carbono. E ele pergunta para nós, nessas reações, o carbono é reduzido com menor transferência de elétron. Então a gente vai ter que procurar, dentre essas reações aqui, onde o carbono é reduzido com menor transferência de elétron. Bem, então eu separei aqui no slide com mais espaço para a gente fazer a questão. A gente vai ter que olhar aqui as reações e procurar onde o carbono é reduzido, né, com menor transferência de elétrons. Na primeira reação nós temos a glicose, cujo NOx médio do carbono é zero. Caso você não saiba por que é zero, né, você veio direto para essa questão, volta para a primeira questão desse vídeo, na qual eu calculo detalhadamente o NOx da glicose, tá? E ela acaba se transformando em CO2, cujo NOx é mais 4, que eu também calculei na primeira questão. Isso mostra, pessoal, que nessa reação aqui, o carbono ele está sofrendo uma oxidação. E como ele perguntou a respeito do carbono sendo reduzido, eu vou descartar a opção de ser essa reação. Diga-se de passagem, essa reação aqui é respiração celular. Tá? Eu vou descartar aqui, ó, a alternativa C, que é você utilizar a glicose e o gás oxigênio obtido pela respiração aí para produzir energia, né? E liberar aí como subproduto gás carbônico e água. A segunda reação, ela é o contrário da primeira. Nós temos o gás carbônico, cujo NOx é mais 4, virando a glicose, cujo NOx médio dos carbonos é zero. Essa aqui é uma redução, então essa aqui eu não vou descartar, tá? Essa aqui é a fotossíntese, é o processo contrário da respiração celular. Na reação de baixo, nós temos a glicose, cujo NOx é zero, virando etanol e CO2. No CO2 é mais 4. No etanol eu teria que calcular, então eu vou calcular aqui, ó, tá? Passar o hidrogênio aqui para ficar mais fácil. Normalmente os hidrogênios eles são mais 1 e o oxigênio são menos 2. Como nós temos 6 hidrogênios, cada um com carga mais 1, vai dar um total de mais 6. Um oxigênio com carga menos 2 dá menos 2. A soma de tudo é zero, indicando então que a soma dos NOx do carbono tem que ser menos 4. São 2 carbonos, dando um total de carga menos 4, então cada carbono é menos 2, certo? E aí, nós observamos aqui, pessoal, que nós tivemos alguns átomos de carbono que foi de 0 para menos 2, ou seja, nós tivemos alguns átomos que sofreram redução. E nós também tivemos átomos de carbono que foi de 0 para mais 4, ou seja, nós tivemos átomos de carbono que sofreu oxidação. Então, como nós temos redução aqui, também não iremos descartar essa opção, que é a fermentação alcoólica, né? Você fazer a fermentação da glicose, obtendo o álcool, o etanol. A nossa última reação, nós temos o etanol, cujo NOx nós acabamos de calcular, reagindo com gás oxigênio para formar o ácido acético. Pessoal, o NOx médio do ácido acético, cuja fórmula simplificada é essa aqui, ó. Lembrando novamente que eu estou calculando o NOx médio do carbono, tá? Não é o NOx individual de cada carbono. O hidrogênio costuma ser mais 1, o oxigênio menos 2. Como nós temos 4 hidrogênios, daria um total de mais 4. 2 oxigênios, cada um com carga menos 2, daria um total de menos 4, a soma dá 0. Ou seja, a soma dos NOx do carbono aqui teria que dar 0, dando uma média aí de NOx 0 para os carbonos. Ou seja, nesse caso aqui, ó, ele está indo de menos 2 para 0, está aumentando. Então, essa última reação é uma reação de oxidação. E nós iremos descartar essa opção, afinal está oxidando. Essa opção aqui que é a fermentação acética, né? É o etanol virando o ácido acético, o ácido etanóico. Então nós ficamos entre as duas reações aqui, tá? Qual delas vai ter menos troca de elétrons? Pessoal, na reação de cima, nós temos 6 carbonos indo de NOx mais 4 para 0. Cada um dos carbonos, cada um dos 6 carbonos, estão ganhando 4 elétrons. Então, se eu tenho 6 carbonos ganhando 4 elétrons,
Nessa reação aqui estão sendo trocados 24 elétrons, né? Na reação de baixo, se nós olharmos somente a redução, que é o que o exercício perguntou, dos 6 carbonos que nós temos, 4 deles, notem que aqui nós temos 4 carbonos, reduzem, os outros 2 oxidam. Então a gente não vai olhar exatamente os 6 carbonos, a gente vai olhar somente os 4 que reduzem, tá? Os 4 que reduzem tinha NOx 0 e foi para -2, ou seja, cada um deles ganhou 2 elétrons. Se nós temos 4 carbonos ganhando 2 elétrons, nós tivemos uma troca de 8 elétrons. Então, qual deles foi reduzido com menor transferência de elétrons? Essa reação aqui, ó, tá? Essa reação aqui de baixo. Bem, essa reação aqui que eu comentei com vocês é a fermentação alcoólica, o que leva então a marcarmos a alternativa D. Com isso, então, fechamos a resolução da nossa prova. Se você curtiu, lembre-se de se inscrever no meu canal e até a próxima.